Bom, antes de iniciar a nossa aula, eu quero comentar, explicar algumas coisas para vocês. Alguns dos nossos irmãos que estão aqui inscritos já participaram de outro curso que nós fizemos. Recentemente, nós ministramos um curso com a temática escatologia. E nesse curso, durante 7 semanas, nós estivemos abordando os 7 últimos acontecimentos escatológicos. Foi muito bom mesmo. E agora nós estamos aqui juntos para continuar uma nova proposta. Eu quero começar com você o curso Logos. Como é que nasceu o curso Logos? Em 2011, quando nós fomos a Teresina ajudar o pastor Josué, estávamos ali juntos pastoreando a IDM Sul, e o pastor chegou para mim e disse: Adriano, peça a Deus direção para alguma coisa para nos ajudar a formar novos obreiros. E em oração percebi a enorme necessidade de levantar novos obreiros. Jesus já dizia: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aí, preocupado em formar obreiros, vimos uma outra carência, que além de não ter pessoas disponíveis, as que estavam disponíveis tinham limitações, não saber como pregar, como evangelizar, como dirigir um culto. E aí nasceu o curso Logos, um curso de formação teológica, prática. Ele não é um curso de teologia, um básico, porque seria aí 24 matérias para fazer pelo menos o básico. Era um curso de duração de 10 meses, onde nós ministrávamos 10 matérias, e essas 10 matérias de cunho prático e teológico, formando obreiros, formando novos líderes. E nós começamos com uma turma de 20 alunos ali em Teresina, e foi tão produtivo, que logo nós iniciamos uma nova turma, só que agora em outras cidades. Como eles não podiam vir, então uma vez por mês eu ia até essas cidades, ministrava uma palavra para eles e acompanhávamos com aulas, com práticas e coisas assim. Nessa proposta agora, em Barroquinha, nós estamos querendo lançar uma adaptação do Logos. Como nós estamos percebendo muita gente querendo conhecer a Bíblia, querendo aprender. Aqui no curso conosco, nós temos pessoas novas convertidas que aceitaram Jesus esses dias, gente que se converteu agora, mas também temos líderes, temos pastores, pessoas que já estão há anos na caminhada. Então, diante disso, nós fizemos uma adaptação do curso Logos. Pegamos os 10 meses, sintetizamos em 2 meses. Algumas matérias a gente não vai ministrar, resumimos em 5, que é uma construção de pensamento. Nós vamos estudar hoje sobre cultura judaica. Nessa matéria, nós vamos falar sobre o texto na época em que foi escrito. O que isso quer significar? Qual a importância disso? É que quando você entende o que o autor queria dizer conforme a sua época, facilita, amplia a visão e o texto fica mais belo, mais bonito. Também iremos falar na segunda matéria sobre bibliologia, como a Bíblia foi formada, como entender a formação da Bíblia. Nós vamos falar aqui sobre evangelhos sinóticos, que é a explicação para textos que parecem se contradizer. Porque em uma passagem eram 2 cegos, em outra só era um. Numa passagem Jesus estava entrando, em outra Jesus estava saindo. Como entender isso? E aí vamos falar sobre bibliologia. Na terceira matéria, nós vamos falar sobre eclesiologia, a história da igreja, como surge a igreja, como era no Antigo Testamento e no Novo, como é agora, e fazer uma panorâmica da igreja e entrar um pouco na liturgia, nos cultos que se dirigem na igreja. Na quarta matéria, nós vamos falar sobre cristologia, uma das matérias mais essenciais para o aprendizado cristão. Vamos falar sobre Cristo da eternidade à eternidade, onde ele tem sua encarnação, crucificação e glorificação. E aí vamos falar sobre a Santa Ceia e batismo. E encerramos com a última matéria, que é Apocalipse. Eu podia deixar essa de fora, que tem sido motivo de muitas especulações, muitas dúvidas, muitas perguntas. E aí nós vamos entrar no livro de Apocalipse, estudando uma panorâmica. Nós vamos fazer um apanhado geral, né? Então eu quero ser prático com vocês, quero compartilhar algo com vocês. Para isso eu preciso de sua participação nisso.
todo sábado, às 9 da noite, nós vamos nos reunir aqui. Eu envio um link para o seu WhatsApp, você clica no link e automaticamente você já entra nessa sala de vídeo. Esse vídeo não está visível, só quem tem acesso é através desse link. Se você entrar no YouTube e procurar, digitar, você não vai achar. Mas se você clicar nesse link que eu te enviei, você tem acesso às aulas. Essas aulas ficarão disponíveis durante todo o curso. Todo o curso. Porque muita gente diz, pastor, eu não consigo assistir, eu trabalho, meu horário de serviço, eu tenho outras coisas, eu tenho um culto na minha igreja. Então, durante esses 2 meses, os vídeos ficarão disponíveis, tanto para quem não assistiu ao vivo, como para você assistir outra vez. Só que você só vai conseguir se clicar no link. Então, não apaga o link. Fica lá com esse link firme para que possamos acompanhar ou compartilhar com você, tá bom? E ao final dos 2 meses concluímos então assim nosso curso. A pergunta que muita gente me fez é, pastor, e esse curso, quanto custa? Bom, esse curso nasceu com uma proposta de formação, de ajudar as pessoas. E nessa proposta eu quero continuar. Eu não quero que ninguém deixe de fazer o curso por uma questão de dinheiro, porque dinheiro nunca foi prioridade. Deus é quem cuida de nós. Ele é quem nos sustenta. Então, eu não quero que o curso Logos se torne uma ferramenta de ganhar dinheiro. Não. Eu quero que o curso Logos seja uma ferramenta de ajudar você, que já está na obra, que já está caminhando, ou que está começando sua caminhada de fé. Seja você aqui no Ceará, no Maranhão, na Bahia, seja você no Espírito Santo, Governador Valadares, seja você em Minas Gerais, seja você onde estiver. Nós temos alunos até de Moçambique, nossos irmãos lá na África, temos alunos aqui da Bélgica. Então nós não queremos que ninguém seja impedido de ouvir a palavra. Mas, se você, ao final do curso, entender a importância desse curso e por gratidão quiser ministrar uma oferta, aí é uma questão sua e Deus. Eu vou colocar minha conta disponível e você então pode estar fazendo isso. Não, pastor, eu quero semear uma oferta. Pastor, e quanto é essa oferta? Se eu disser para você quanto é, não é oferta. Oferta é o que sai daqui, é o que sai daqui do coração. Mas isso é uma questão se você desejar. Pastor, eu quero ministrar no seu, semear no seu ministério, porque está escrito que aquele que compartilha dos bens espirituais também usufrua dos bens materiais. Eu quero fazer isso. É uma questão sua e a gente vai enviar a conta para você. Tá bom, meus amados? No mais, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula. Deixa eu dar um abraço aqui aos nossos irmãos de Itabuna, Manjane, sua família. Irmão Elton Oliveira, seja bem-vindo. Irmã Janaína, oh, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Tio Eduardo tem sido um alunaço aí, sempre com a gente aí. Fico feliz por sua vida. Vamos à nossa aula. Você está com a Bíblia? Deve estar. Nós queremos que você sempre nas aulas tenha Bíblia, papel e caneta. Então vamos lá para as Escrituras. Eu quero que você venha para o livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler um texto. Em cima desse texto, vamos começar a nossa aula de hoje. Apocalipse, capítulo de número 3. É a mensagem que o Senhor que direciona à igreja de Laodiceia. Então, vem comigo, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Olha como diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque nem és frio nem é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que é pobre, que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Nós estamos diante de um texto muito forte. Deus está falando à igreja de Laodiceia e Ele está dizendo: eu tenho nojo de vocês.
Gente, isso é muito preocupante. Por si só, essa mensagem já é uma mensagem que merece nossa atenção. Ele está dizendo: você nem é quente nem é frio. Eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Vocês dizem que não precisam de coisa alguma, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. Aconselho-te que compre ouro de mim. Esse texto por si só já dá para entender que é uma mensagem de exortação. Porém, ele vai ganhar uma nova dimensão quando você entender o texto na linha do tempo, na cultura em que ele foi escrito. E para isso, eu quero que você me acompanhe na aula de hoje. Quando nós nos deparamos com essas milhares de expressões da época, torna às vezes o texto um pouco indecifrável. O que Jesus está falando isso? O que significa dizer? E isso se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos atrás, em uma sociedade de hábitos e costumes peculiares ao seu tempo. Entre o homem moderno, hoje, e os escritos bíblicos existe um abismo muito grande, abismo cultural, abismo geográfico, abismo social, tecnológico, religioso e linguístico. Então, entre o tempo em que o texto foi escrito até hoje, existe um abismo de linguística, um abismo geográfico, e a gente precisa mergulhar no mundo deles para entender o texto. Como, por exemplo, esse texto que nós estamos lendo agora. Jesus está dizendo: eu rejeito vocês, estou a ponto de vomitar. Quer ver como esse texto fica muito lindo quando você conhece ele na linguagem do tempo? A cidade de Laodiceia era famosa por ser uma cidade muito próspera. Era uma cidade rica, abastada, era uma cidade de muita estrutura. Dentro dela tinha um banco, ela tinha um banco dentro da sua própria estrutura. Era uma cidade que se situava na Ásia Menor e foi fundada por Antíoco II. E essa cidade, ela tinha rotas comerciais e por conta disso sua prosperidade era garantida, a razão do banco existir. E ela agora, com a sua estrutura montada, sendo uma cidade toda, se gabava, se orgulhava, porque dentro dela também havia um ramo científico muito evoluído. Eles eram ótimos na fabricação de colírios. E olha que naquela época, muita gente adoecia da vista. Você lembra quantos cegos Jesus curou? Devido aos problemas de higiene, as pessoas adoeciam facilmente. E Laodiceia era conhecida pela medicina na fabricação de colírios. Mas também era uma cidade que fabricava linhos finíssimos. Ela detinha esse manuseio com a lã, com linho, com a seda, e ela era conhecida então pela medicina, pela economia, pela fabricação de roupas luxuosas. Agora, por ela estar próxima a algumas regiões demograficamente perto ali de Israel, ela também recebia muita influência do sal, do Mar Morto, e essas coisas faziam com que se ficasse naquela cidade águas que eram conhecidas como águas térmicas, águas que eram ótimas para tratamento de saúde, mas eram péssimas para beber, porque elas nem eram frias e nem eram quentes, elas eram mornas. E até o mais sedento dos viajantes, quando passava por ali, ao beber essa água, eles provocavam, eles sentiam ânsia de vômito. Agora, pegue tudo isso e aplique na linha do texto. Jesus pega as realidades deles e diz: assim como o viajante mais sedento não tem prazer em ti, eu, que amo tanto a humanidade, não tenho prazer em vocês, eu estou a ponto de vomitar. E a cidade que é rica, agora está ouvindo o Senhor dizer: não sabe que você é pobre. Que contraste! Tinha bancos, mas era vista como pobre aos olhos de Deus. Uma cidade que tinha a medicina dos colírios, o Senhor está dizendo, é cega. Ela é boa na medicina da vista, mas é cega. E aí Jesus diz assim: é pobre, cego, miserável e nu. Por quê? Porque era uma cidade arrogante. Eles eram tão arrogantes que quando houve um terremoto que avassalou a cidade, que houve, isso no ano 60 depois de Cristo, quando o Império Romano resolveu ajudá-los para reconstruir, eles rejeitaram ser ajudados, confiantes na sua vanglória. E aí o Senhor encerra o texto dizendo: vocês dizem que são ricos, abastados, não precisam de coisa alguma, e não sabem que são, aos meus olhos, cegos, pobres, miseráveis e nu. E aí o texto principal
é quando ele diz assim: aconselho-te que compre de mim ouro refinado para você, vestes para te vestir, colírio para os teus olhos. Sabe o que Deus está dizendo? Para cobrir a sua vergonha, nem as mais vestes luxuosas que vocês fabricam são capazes. Para vocês enxergarem as minhas coisas, nem a medicina de vocês é capaz. Venham a mim, porque eu farei vocês verem, cobrirei a vergonha de vocês e ainda farei vocês viverem uma vida feliz. Perceba como o texto ganha uma nova dimensão. Ele fica mais belo quando você mergulha no tempo. E é isso que eu quero na aula de hoje, convidar você a mergulhar no tempo da história judaica, para que você compreenda muitas das coisas que Deus quer nos ensinar aqui. Então vamos lá? Isso é só uma apanhada, é só um resumo para nós entrarmos na aula de hoje. E entrando na aula de hoje, eu quero começar com um detalhe muito importante de você saber: a origem da formação do povo hebreu. Como é que a gente vai estudar a cultura se a gente nem sabe como esse povo se formou? Algumas pessoas têm dúvida de identificar por que é chamado de hebreus, por que é chamado de judeus, por que é chamado de Israel. É por essa razão que eu quero compartilhar com você no início dessa aula de hoje. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no livro de Gênesis. Lá no Gênesis, nós vamos encontrar a formação do povo hebreu. Como é que é a formação do povo hebreu? Conta o texto que Noé, o homem que sobreviveu ao dilúvio, ou seja, o homem pós-dilúvio, ele tem 3 filhos. Seus nomes: Sem, Cã e Jafé. Vou repetir: Sem, Cã e Jafé. Cada um desses homens, eles formaram famílias e, consequentemente, se multiplicaram no novo mundo. Nessa formação, Cã vai dar origem aos povos africanos. É de Cã que vai nascer os cananeus, é de Cã que vai nascer os povos da região ali, né, da Etiópia, da região da África. Também Jafé, um dos filhos de Noé, é quem vai se deslocar e se espalhar formando os povos do continente europeu. Mas Sem, o filho de Noé, que é conhecido como a linhagem pura, é quem vai dar formação aos povos do Oriente Médio. São chamados semitas. E por que semitas? Porque são descendentes de Sem. Estes tinham, na sua grande maioria, o espírito de peregrinação. Eles eram peregrinos, habitavam em tendas. Vamos lembrar do pai de tendas, Jubal, e eles viviam peregrinando na região ali do Oriente, procurando terras férteis onde pudessem instalar o seu rebanho, cuidar do seu rebanho e se multiplicar. E basicamente os semitas vão se formar, vão se aglomerar na região do Nilo. E na região do Nilo eles vão formando cidades, sociedades, e vão formando a grande cidade de Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade da região da Mesopotâmia muito próspera. Antes mesmo do Egito, Ur era conhecida por sua estrutura, por sua riqueza. Achados arqueológicos vão dizer que Ur era uma cidade muito avançada. Era uma cidade que tinha no seu em volta rotas comerciais. Então, os semitas estão peregrinando, atracam na região do Nilo e começam ali a se firmarem. E nesse firmar, eles vão dar origem aos seus próprios idiomas. Se você não sabe, é dos semitas que vêm os idiomas do aramaico, do assírio e do hebraico. E nessa proposta, lá está um homem na terra de Ur, que é descendente dos semitas. Seu nome, Abrão. Anteriormente, ele era chamado de Abrão. E Deus aparece em Gênesis 12, dizendo: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está chamando? Abraão, um semita, para voltar à sua essência. Porque se os semitas viviam peregrinando, se espalhando pela terra, eles agora estão aglomerados na cidade de Ur. E Deus agora chama um semita para voltar a peregrinar. Para Abraão isso não foi difícil. Para Abraão isso não foi, e agora eu vou deixar tudo, porque a vida deles já era assim. Já estava no sangue deles a peregrinação. E Abraão sai. E para Abraão uma promessa é dada: vou fazer de ti uma grande nação. Nós conhecemos a história. Abraão se torna pai
o filho da promessa Isaac. Abraão tinha quase 100 anos, Sara 90, nasceu o menino Isaac, do menino Isaac nasceu Jacó e Esaú. Deus escolhe Jacó, de Jacó vai nascer as 12 tribos. Mas veja que coisa agora começa a se formar. Deus chama Abraão. E Abraão agora vai ser conhecido na história judaica como pai dos hebreus. Por que ele é chamado de pai dos hebreus? Por que a terminologia hebreus? Bom, existem 3 linhas de interpretação, mas uma das linhas mais coerentes é que o nome hebreu significa passado pelo meio. E por que essa expressão? Porque quando Abraão está lá desanimado, em Gênesis no capítulo 15, e aí ele diz assim: Senhor, eu já sou velho, eu não tenho nenhum filho. Deus chama Abraão para fora e diz: Abraão, eu juro por mim mesmo, se você puder contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Pegue animais e corte em pedaços. E formou ali 8 pedaços. E diz o texto que o Senhor passou pelo meio dos animais. E ali o Senhor, passando pelo meio, faz uma aliança com Abraão. Por isso a expressão passando pelo meio seria a mesma coisa de hebreus. Essa é uma das linhas de interpretação da origem do nome. Por isso o povo hebreu se agarrava a essa frase: nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que recebeu a presença do Eterno passando pelo meio do sacrifício. Só que mais tarde, esse povo hebreu vai se formar uma nação. Eles eram apenas uma tribo, eles eram apenas vamos chamar aqui, era um grupo de pessoas que caminhavam com seu patriarca. Mas agora Abraão se torna pai de Isaac, Isaac se torna pai de 2 filhos, Jacó e Esaú, e com Jacó 12 filhos vão nascer. Na verdade são 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E agora com os 12 homens, há um deles que se destaca, seu nome é José. E lembra para onde foi José? Foi parar no Egito. Você conhece essa história. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido e etc, e etc. E por conta disso ele vai parar lá no Egito. Onde é que ele vai parar? No Egito. E lá no Egito Deus o honra. Deus traz para Abraão, para José, o cumprimento do sonho que ele teve, dos seus irmãos, todos se curvando diante dele, e José se torna salvador do Egito. Salvador do Egito. Gente, eu preciso abrir um parênteses só para mostrar uma coisa para você. Tudo na Bíblia está interligado. Por que Deus, para formar o povo numa nação, permitiu que José fosse parar no Egito, se Egito é símbolo do mundo? Por quê? Porque Deus é Deus que cumpre promessas. E como é que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você lembra que antes de Isaac nascer, Abraão teve um filho com uma escrava chamada Agar? O nome desse moço é Ismael. E Agar era uma escrava egípcia. E se Deus está dizendo: eu tenho promessa com você, eu juro por mim mesmo que abençoarei você e toda a sua família, então Deus permite José ir parar no Egito para salvar o Egito. Deus não leva José para condenar o Egito, isso vai acontecer depois. Deus leva José para salvar o Egito, porque o Egito é a terra da concubina que agora se tornou mãe do primeiro filho de Abraão. Deus não deixou ninguém de fora, a salvação está interligada. E agora José se torna governador do Egito. Com essa proposta, a fome se espalha na terra e Jacó e os seus filhos vêm morar perto de José. Nas terras de Gósen, eles vão se multiplicar, vão se formar ali uma grande nação e depois, quando morre esse faraó, que era contemporâneo de José, e depois mais outro, vem um faraó que não conhece a Deus, nem respeita a história do povo hebreu. Esse povo era chamado de hebreus. Agora ele começa a oprimir, começa a maltratar. E a opressão faz com que o povo clame a Deus, porque o povo é assim, só clama quando o negócio aperreia mesmo. Dá para você ver a semelhança ao dia de hoje? E aí eles começaram a clamar. Êxodo 2 diz que eles clamaram, e Deus ouviu o seu clamor e lembrou-se da promessa. Deus lembrou-se das promessas. Pastor, Deus anda esquecendo de alguma coisa? Claro que não.
Mas a oração, ela traz à existência promessas que foram geradas e as coloca diante do altar. E Deus agora lembra-se da promessa feita a Abraão e começa a um propósito de libertação. Quem é levantado? Moisés. Toda a história que vocês conhecem, Moisés vem para trazer salvação para o povo, mas o povo endureceu seu coração na sua idolatria. As pragas estão relacionadas a destruir o espírito da idolatria, porque cada praga está relacionada a um deus egípcio. Era o Deus de Abraão querendo salvar o mundo egípcio, mas o mundo egípcio estava mais ligado aos seus deuses do que ao chamado de Deus. Igualzinho os dias de hoje. E agora Moisés sai, e uma multidão de gente sai com ele para a formação de uma nação. Quando essa nação, que são, dizem os historiadores, que eram 2 milhões de pessoas, é gente demais. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E eles estão agora uma nação, com um governante que é Moisés. E esse povo deixa de ser chamado de hebreus para ser chamado agora de Israel. Por que eles vão ser chamados de Israel? Porque eles vão trazer à lembrança o que aconteceu com o seu ancestral por nome Jacó. Esse Jacó, quando está fugindo de casa por conta de ter enganado seu pai e seu irmão, vai habitar nas terras de Labão e depois de 20 anos ele resolve ir ao encontro do seu irmão e se reconciliar com ele. E indo se reconciliar com Esaú, ele tem um encontro com Deus, porque Deus não se apresenta a ninguém que antes não esteja predisposto a organizar as coisas entre as pessoas. Se você não consegue sentir Deus, se você não consegue ouvir Deus, procure perceber como está a sua relação com as pessoas. Porque quando Jacó decidiu se consertar com Esaú, Deus veio ao encontro de Jacó. E agora eles se encontram no Vale de Jaboque. E no Vale de Jaboque, Jacó se agarra com o Senhor e começa a clamar: mude minha vida, mude minha história. E o nome de Jacó passa a ser chamado Israel. Sabe o que significa Israel? A palavra Ish significa homem, é uma palavra hebraica. O nome Ra, batalha, e o nome El, Deus. Junte isso, um homem que batalhou com Deus. Gente, isso é muito forte. Jacó é um homem que Deus permite com que ele tenha uma batalha e na presença de Deus ele lute e vença numa batalha. Qual a batalha com Deus? Uma batalha pela mudança da sua vida. Por isso ele não é mais chamado de Jacó, ele é chamado de Israel. O povo hebreu começa agora a ser chamado de Israel. E sendo agora Israel, peregrino pelo Egito, pelo deserto, vão formar a nação, chegam a Canaã e lá está o povo, até que vem os primeiros reis. Quem são os primeiros reis? O primeiro rei, Saul, escolhido pelo povo. O segundo rei, Davi. O terceiro rei, Salomão. Esses 3 reinos governaram e tiveram um bom governo. Só que depois de Salomão, vem um outro rei por nome Roboão. E Roboão começa a ter algumas atitudes muito ásperas. Ele começou a aumentar os impostos, ele começou a oprimir o povo, começou a impor mais ainda do que seu pai. Um grupo de pessoas, coordenada por Jeroboão, vem até ele e diz assim: olha, alivia o peso sobre nós estamos cansados de tantos impostos, estamos cansados dessa situação, tem compaixão de nós. Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, ele procura os amiguinhos, porque quem não sabe ouvir conselho das pessoas certas, acaba ouvindo o conselho das pessoas erradas. E agora, eles vão conversar e decidiram que vão aumentar. Ele diz assim: se meu pai oprimiu vocês com vara, eu vou oprimir vocês com espinhos, vou oprimir vocês duramente. E Israel, nas suas 12 tribos, que tinham se consolidado em uma nação, tendo um rei e uma capital, agora vai sofrer a separação. É em Roboão que as 12 tribos vão se separar, formando o Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou composto de 10 tribos e o Reino do Sul ficou composto de 2 tribos. Esse Reino do Sul passa a ser chamado de Judá. Por que Judá? Porque lá ficou Jerusalém e Judéia.
E essa região formou o Reino do Norte, o Reino do Sul, melhor dizendo. O Reino do Norte ficou formado por 10 nações. Essas 10 nações, que tinham como capital a Samaria, vinham para Jerusalém para adorar ao Senhor, porque lá estava o templo que Salomão construiu. Só que Jeroboão, querendo separar o povo dessa relação com a Judéia, com Judá, resolve construir um novo templo, um santuário. E eles vão construir 2 santuários, o santuário de Dan e o mais conhecido, o santuário de Betel, fazendo assim com que o povo não precisasse mais adorar a Deus lá na região, no Reino do Sul, lá na Judéia, ficasse aqui adorando na Samaria. E nessa adoração em Samaria, ele contrata muitos sacerdotes, ele contrata gente para fazer o culto, porque só podia celebrar o culto quem era específico da tribo. E agora ele contrata pessoas para fazer, e o culto se tornou profano. É por isso que o Reino do Norte, chamado de Samaria, ele vai ser conhecido como o reino que mais se entregou à idolatria. De toda a história de Roboão até a época de Jesus, nós vamos até a época de Babilônia, o reino de Samaria é um reino devasso e entregue à idolatria. O reino do sul é o reino mais temente, que é o reino onde está o templo, onde está o sacrifício, onde está a adoração. E eles agora estão se distanciando. O reino do norte reuniu-se para destruir o reino do sul, porque viam seus irmãos como inimigos. Então perceba, os hebreus passaram a se chamar de Israel, mas na divisão surgiu os judeus. E os judeus eram o nome usado no reino do sul e Israel o nome usado no reino do norte. Por isso, várias vezes você vai encontrar na Bíblia, assim diz o Senhor a Israel, assim diz o Senhor a Judá. É porque o reino ficou dividido. Era o mesmo povo, os hebreus, mas agora divididos por essa questão política religiosa. E isso causou um distanciamento tão grande, que os judeus, reino do sul, não falavam com os samaritanos, reino do norte. Lembra daquela mulher samaritana lá de João 4? Ela tem uma pergunta a Jesus. E qual é a pergunta? Onde é correto adorar? Vossos pais dizem que é lá no templo, mas aqui nós adoramos nesse monte, que era Betel. Eles estão divididos porque Jeroboão resolveu construir um novo templo para ninguém mais adorar lá. E nessa proposta toda vai se formando a nação do povo da promessa. E esse povo que se divide, se torna depois escravo. Eles vão passar por alguns exílios. O primeiro exílio foi o exílio do Egito. O segundo exílio, o exílio lá dos assírios, lá na época da rainha Esther. E o terceiro exílio, o exílio lá do rei da Babilônia. E é na Babilônia que definitivamente Israel precisa ser confrontado, todo o povo hebreu precisa ser confrontado. Quando eles saem de lá, eles voltam para reconstruir uma nação. E a profecia de Ezequiel 37 diz: vale de ossos secos. Assim era o povo de Deus. E aí diz: soprarei em vocês vida, vocês reviverão e formarei em vocês de novo uma só nação. Sabe o que Deus está dizendo? O que vocês dividiram, eu quero reunir outra vez. Só que agora, esse povo junto tem um emaranhado de culturas. E essas culturas são próprias na época em que Jesus vem ao mundo. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem no meio dessa situação toda, do povo que se distanciou, que se prevaricou na sua adoração, que aprendeu os costumes pagãos e agora estão se formando nação. Quando Jesus vem exatamente numa época em que quem governava era Herodes, e Herodes era um homem muito cruel. A história diz que Herodes, ele mandou matar sua mãe e seus irmãos, para que seus filhos, para que ninguém, seus irmãos melhor dizendo, tomasse o seu trono. Ele era muito cruel. E ele morre. E agora seus 3 filhos vão assumir o seu reinado. E são tão frágeis que eles tiveram que dividir o reino de Herodes. Porque nessa época Roma dominava, mas entregou o domínio a Herodes. E Herodes era uma espécie de título. E o reino agora está sob o comando de Arquelau, Filipe e Antipas. E Antipas é exatamente o governante da Galileia, região onde Jesus nasce, cresce e inicia o seu ministério.
Porque se você não sabe, a Galiléia é uma região que engloba 10 povoados, que é chamado de Decápolis. E Jesus nasce exatamente nessa época, pegando toda essa proposta. E quando Jesus chega, os costumes são vividos por ele. Como um judeu que Jesus era. E por que a gente diz que Jesus era um judeu? Porque Jesus está entre o reino do sul, que era o reino conhecido como Judá. Depois eles deixaram de ser duas nações, povos divididos, e se tornaram um só. Eu creio que você está entendendo isso. E agora Jesus vai se apresentar a esse povo. Quando Jesus vem, todos os costumes dos judeus, Jesus os vivenciou. E como é que era a vida de Jesus naquela época? Eu quero entrar um pouco mais sobre agora a cultura judaica. Já que você entendeu como eles se formaram, na cultura judaica, vamos ver algumas coisas e vai facilitar a nossa compreensão do texto. Por exemplo, como eram as casas do povo hebreu? Vou usar essa expressão, povo hebreu. As casas eram pequenas. Quem tinha uma casa grande era a pessoa rica, eram os anciãos, eram as pessoas de maior poder aquisitivo. Normalmente, as casas eram pequenas, de 15 metros quadrados. Essas casas pequenas tinham um pavimento superior, alguns, nem todos podiam fazer, mas um pavimento superior, e nesse pavimento superior, eles tinham uma escada lateral que dava acesso. E lá em cima era onde basicamente se passava tudo. Era lá onde se aconteciam algumas reuniões, lá também era onde eles dormiam nos dias muito quentes, porque era mais fresco. Era um compartimento mais importante da casa. Algumas casas, os animais eram criados aqui nessa parte de baixo. Pessoas que tinham poucos animais, eles dormiam aqui e a família dormia nos quartos aqui em cima. A escada era pelo lado de fora. E essas casas eram tão comuns, casas com esse compartimento superior, que eles tinham por lei, Levítico diz, que construíam um alpendre, ou para ser melhor, um parapeito, para impedir com que as pessoas sonâmbulas viessem a cair ali e morrer. Por quê? Porque as pessoas dormiam nesse quarto superior. Por serem pequenas, as casas eram escuras, só tinham aquelas pequenas janelas na parte alta, chamada de velador, e nisso você vai entender algumas coisas da Bíblia, como por exemplo, quando Jesus conta Lucas capítulo 15, falando da dracma perdida, eles entenderam muito bem a dificuldade que aquela mulher teve de achar a dracma. Por quê? Porque as casas eram escuras e a luminosidade da casa dependia de uma lamparina, uma espécie de lamparina de barro que era mantida acesa pelo azeite, e ela ficava no velador para clarear toda a casa. Haja vista, a casa não tem iluminação e nem tem muitas janelas. Nessa proposta, então, você agora vai entender outra coisa fascinante. Além da claridade, quando Jesus conta a parábola, eles entendem muito bem. Quando Jesus está pregando, que a Bíblia diz que trouxeram um paralítico e colocaram pelo telhado até Jesus. Olha que coisa que eu quero que você entenda agora. Para nós, o texto é muito romântico, os homens subindo numa escada, destelhando, tirando telha, e Jesus bem na frente, bem no meio, colocaram o nome. Ele é muito bonito, mas o texto não foi bem assim. Como haviam escadas laterais, esses homens sobem por essas escadas. Não são telhas de cerâmica. Por isso que é fácil eles perceberem onde está Jesus e descerem o paralítico até o meio onde estava Jesus. Foi difícil subir 4 homens segurando um paralítico por essas escadas, mas não tanto como as pessoas dizem, abriu aqui um buraco na telha, aquela coisa toda. Não foi bem assim. Outra coisa interessante de se observar no aspecto das casas é que essas pessoas que dormiam aqui nesse pavimento superior, eles faziam casas muito próximas da outra. E essas casas próximas acabavam permitindo com que se formasse uma passagem de uma casa para outra. É como aqui no Ceará a gente tem muito casas germinadas. E essa permissão de passar de um terraço para o outro era chamado de Rua dos Telhados. Você já leu em Marcos? Quando Jesus fala sobre esses telhados, ele diz assim, olha, aquilo que vocês fazem em secreto será dito nos telhados, é porque nesses telhados
Havia um fluxo de pessoas. As pessoas ali contavam, anunciavam, alguém falava com o seu vizinho: ei, como é que foi isso? Como é que está aqui? Então os telhados também serviam para dar esse lugar de propagação. Jesus vai falar em Mateus 24: quem estiver no telhado, não desça para ver o que está no interior da casa. Por que ele está dizendo que do telhado é para fugir? Porque pelos telhados havia uma rua de telhado. E como é que é essa rua? As casas próximas. E eles iam passando ali por aqueles telhados. Viu como agora fica mais claro algumas questões do texto? Entrando ainda na questão das casas, esse povo, as suas alimentações, suas refeições, era feita basicamente no chão. Botava-se uma esteira, sentavam na esteira e ali eles comiam e ali eles participavam. Raríssimas casas tinham mesas, somente pessoas de boa condição financeira. Algumas pessoas que seguiam Jesus tinham isso. Lembra que Jesus serviu a Santa Ceia? Numa mesa. E as mesas não são como hoje, mesas altas, eram mesas baixas, onde as pessoas não sentavam como eu estou aqui sentado. Sentado, a mesa aqui, meus pés para o lado de dentro. Como a mesa era baixa, eles se inclinavam sobre as mesas e os seus pés ficavam para trás. Com seus pés lançados para trás, eles se inclinavam. Para nós é muito estranho essa posição para comer, mas era assim que eles comiam. Eles se inclinavam. É por isso que a Bíblia diz que João se inclinava no peito de Jesus. Não é que ele botava a cabeça aqui, é que eles se inclinavam para comer e João ficava sempre do lado dele. E agora, inclinados, eles comiam, participavam da refeição. Isso vai fazer você entender como aquela mulher pecadora vai até Jesus e derrama o bálsamo sobre ele e enxuga seus pés com seus cabelos. Como é que elas fizeram isso se Jesus estava numa mesa? Porque lá diz que estava tendo um jantar na casa de Simão. Simão era um homem de uma condição financeira muito boa. E Jesus está sentado na mesa. Sabe como é que ela conseguiu? Através dos pés. Pastor, e se as casas eram pequenas, não eram tão grandes, ainda que Simão tivesse uma casa grande, como é que eles faziam essas grandes refeições? Do lado de fora da casa. E é nesse instante que a mulher pecadora vai passando, vê aquilo, se aproxima, e Jesus, com os pés para o lado de fora, ela se aproxima e ela vai derramar suas lágrimas aos pés de Jesus e vai chorar. Viu como é importante conhecer a cultura judaica? Eu vou te falar mais uma coisa nesse ponto. A mulher que está agora fazendo isso, muito mais do que arrependida, ela está tendo uma atitude muito forte. Por quê? Porque as mulheres que viviam da prostituição, que viviam uma vida promíscua, carregavam amarrada no seu cinto um bálsamo, um perfume. E esse perfume muito valioso, ela usava sempre para atrair os homens. Como naquela época, a questão de higiene não era muito boa, a questão de tudo isso. Então, ter perfumes chamava a atenção de qualquer pessoa. E ela usava isso quando queria seduzir um homem. Então, ela pegava o bálsamo, era um perfume muito caro, ela se perfumava e ia ao encontro dos seus amantes. Ou seja, o bálsamo era objeto do pecado. Mas essa mulher vai aos pés de Jesus e derrama o bálsamo aos pés de Jesus. Sabe o que ela está dizendo? Aquilo que era objeto do meu pecado, aquilo que foi objeto para atrair os homens a mim, eu estou agora deixando aos teus pés. Isso é muito forte. E isso nos ensina que quando nós vamos até Jesus, aquilo que nos levava para o pecado deve ser deixado aos pés dele. E ela derrama como se alguém estivesse dizendo: eu não preciso mais disso, estou deixando minha velha vida no teu altar. Gente, é muito importante conhecer o texto na linha do tempo para que você possa ter uma visão mais clara. E agora, continuando Jesus nas refeições. Lá está Jesus sentado nessa mesa que era baixa, e quando eles iam comer, não havia colher, não havia toda essa espécie, as panelas, eram tigelas de barro. As famílias ricas tinham tigelas de cerâmica, mas a tigela de barro, a comida ali. E como eles comiam? Metendo a mão vou dizer assim, na vasilha. Eles pegavam o pão, que era uma espécie de trigo seco, molhavam ali naquela panela e traziam à boca. Nessa hora,
as pessoas precisavam muito da higiene do lavar das mãos. É por isso que você vê aquela discussão com os discípulos. Teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Por quê? Lavar as mãos era um ritual. Ele podia ter banhado todinho, mas se não tivesse lavado a mão do jeito que era ensinado, não tinha feito nada. Tinha que lavar. Por quê? A comida era pegada pelas mãos. E ninguém podia ir ao mesmo tempo. Tinha que esperar. Se o anfitrião da mesa estivesse pegando a comida, outra pessoa não podia ir botar a mão ao mesmo tempo. Se fizesse isso, era falta de respeito. Agora entenda o que Jesus está fazendo quando no dia da ceia, ele diz: um de vocês vão me trair. E as pessoas perguntam: quem é, Senhor? Quem é? E ele diz: aquele que mete a mão comigo no prato. Sabe por que Jesus disse? Porque na hora que ele foi meter a mão no prato, quem veio junto? Judas. Jesus está dizendo: aquele que não me respeita, aquele que não me considera. Porque aquele que metia a mão no prato, junto com o anfitrião da mesa, era uma forma de desrespeito e falta de reverência. Então Jesus está dizendo: quem me trai é aquele que não é reverente. Isso já ensina muita coisa para nós na igreja. Quando você não é reverente a Deus, às coisas de Deus, você é tão traidor quanto Judas o Iscariote. Viu como o texto fica mais forte? Continuando um pouco sobre a cultura deles. Estão em casas pequenas, eles sentavam nas mesas. No caso, quando não era uma família pobre, sentavam nas esteiras e ali comiam. E quando eles iam entrar na casa, era fundamental, era ritualístico lavarem os pés. Quem tinha que lavar os pés? Se a família fosse uma família rica, ela tinha escravos para isso. Os escravos eram que lavavam os pés. Iam lá, lavavam, tinha sempre um pote perto da entrada, água própria somente para isso. Se a família fosse pobre, quem tinha que lavar era ou a esposa ou o anfitrião da casa. O dono da casa fazia isso. Agora, todas as pessoas que entravam nas casas tinham que passar por esse ritual. Pensa comigo agora. Quando Jesus está iniciando o seu ministério, João Batista diz: vem alguém que é maior do que eu, da qual eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Ele não está dizendo de lavar, porque lavar era uma função dos escravos, no caso da família rica. João está dizendo: eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele está dizendo: diante dele eu sou menor do que o menor dos escravos. Meu Deus, meu Deus, isso é muito, muito forte. João está dizendo: eu sou menor do que o menor dos escravos da casa, porque eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Outra coisa interessante nessas sandálias, quando Jesus está sentado na mesa e vai lavar os pés dos discípulos. Por que Jesus está lavando os pés dos discípulos? Muita coisa a gente pode aprender. Lição de humildade, revelação da crucificação. Porém, você percebe que quando ele vai lavar os pés, Pedro diz: os meus não, Senhor. Não, Senhor. Eu não deixo você lavar. Por que Pedro diz isso? Certamente, o anfitrião daquela casa era Pedro. Então, se ele era o anfitrião, era ele que tinha que lavar os pés. E como ele não teve a atitude de lavar os pés, Jesus agora está dando uma lição de humildade para Pedro. Que você não fez, eu estou fazendo. Siga o meu exemplo. Aí Pedro então fica tão assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo? Pedro diz assim: pois me banhe todos. Tudo na Bíblia aponta para uma lição. E quando você conhece o texto na linha do tempo, fica melhor ainda. Eu quero caminhar mais um pouquinho, continuando ainda sobre a casa. Já vimos que as casas são pequenas, que tinham escadas que davam acesso ao pavimento superior, que as famílias se reuniam em volta de uma mesa que era baixa, com os pés para trás, e que também falamos sobre lavagem dos pés. Outra coisa interessante, quando essas famílias, quando a pessoa casava, eles logo cuidavam de criar alguns animais. Todo bom judeu, ele tinha uma criaçãozinha. E essas criações ficavam no arredor da casa. Algumas até dormiam dentro de casa, que era essa parte inferior da casa. E nessas casas,
ali dentro, nas noites frias, porque em Israel de dia é muito quente, de noite muito frio, eles passavam as noites ali dentro e se alimentavam ali dentro de uma manjedoura. Agora veja o que eu vou te falar. Manjedoura foi o lugar onde colocaram Jesus. Mas você sabe o que significa a palavra manjedoura? Manjedoura vem de manjar, significa lugar de alimento, lugar de pôr o alimento para os animais que ali vinham. Nós temos a visão muito bonita de que Jesus foi colocado numa manjedoura, num caixotezinho de madeira, forrado com palha. Não era bem assim. Era feito de pedra, como esses fogões que se usam aí na banda do sertão, feito de pedra, com uma cavidade dentro, e ali eles colocavam a comida e os animais vinham e comiam nessas manjedouras, lugar do alimento. Quando nasce o Salvador, não havia nenhum lugar para ele, e Jesus foi colocado numa manjedoura. Agora, olha que significado. Se manjedoura, manjar, é o lugar do alimento, Jesus tem toda a razão em dizer: eu sou o pão da vida, e quem comer da minha carne jamais terá fome. Porque ele nasceu sendo alimento para as nações. Claro, José deve ter forrado, botado alguma palhazinha, mas não era de madeira, como a gente vê aí nas ilustrações de Natal. Era uma pedra, e ali os animais se alimentavam. Outra coisa interessante que eu quero caminhar nisso, sobre os animais, quando as ovelhas eram chamadas para comer, se alimentar ali, as ovelhas eram algo muito próprio da vida do povo judeu. Esse povo judeu criava muito animais, um deles eram cabras e ovelhas. E havia uma relação muito forte entre o pastor e as suas ovelhas. Esse pastor, ele era alguém que vivia em função das suas ovelhas. E olha que coisa interessante. Quando era uma época boa de plantio, elas se alimentavam ali perto de casa. Quando não era uma época boa, época de seca, então tinha que procurar pastos verdejantes em lugares mais longe, porque a ovelha não come pasto seco, ela só se alimenta de pastos verdejantes. E agora o pastor levava ela para a procura de pastos. Quando chegava a noite, para proteger as ovelhas, ele trazia essas ovelhas para dentro de um curral, em vários lugares. Devido ser comum a peregrinação à procura de pastos, haviam cercas de pedra, isso mesmo, de pedra, de 1 metro, 1,20 m, eles faziam cercas de pedra, só com uma portinha estreita, por onde as ovelhas entravam. E as ovelhas entravam e dormiam ali. E o pastor se deitava bem na porta. E por que ele se deitava ali? Para que ovelha nenhuma saísse. Só que como o muro era baixo, os lobos podiam vir e pular. Para evitar isso, eles colocavam uma espécie de palha com espinho, para quando o lobo fosse pular, ele se feria entre os espinhos. E o pastor ficava ali, deitado na porta. Ele chamava as ovelhas entravam, ele agora fazia a contagem delas. Só que poderia acontecer de um dos lobos conseguir pular os espinhos e ficar lá dentro. E o lobo não atacava quando o pastor estava acordado, só atacava quando o pastor estava dormindo, quando as ovelhas estavam quietas. Ele iria e devorava uma. O pastor, para distinguir de noite, antes de dormir, ele batia na cabeça de cada ovelha, pegava o seu cajado e dava uma pancada. Quando batia na ovelha, a ovelha não fazia nada, mas quando batia no lobo, aí o lobo se estribuchava. Dá para você entender as revelações desse texto? Jesus agora vai dizer, João 10, que ele é o bom pastor. E ele fala de um curral, ele fala de um aprisco, que as ovelhas estão dentro do curral. É por isso que ele diz que, além de ser o pastor, ele é a porta. Por que ele diz isso? Porque ele é o pastor que está deitado na porta. E as ovelhas estão do lado de dentro. Ele diz que quem não entra pela porta é ladrão. Está falando dos lobos, porque o pastor entra pela porta. Os lobos eram que pulavam. E esses lobos não se referem a Satanás. Esses lobos se referem aos falsos líderes que queriam devorar as ovelhas. E Jesus agora vai nos dizer, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Mas olha que coisa interessante, quando ele ia bater nas ovelhas com o cajado, Salmo 23 vai dizer,
tua vara e teu cajado me consolam. Por que ele diz isso? Porque bater em mim é conforto para me livrar de um lobo que pode estar perto de mim. Por isso que ele está dizendo, tua vara e teu cajado. Quando lemos esse texto, descobrimos que quando Deus nos prova, quando Deus dá aquela pancadinha na ovelha, é para o bem dela, para protegê-la do inimigo que está do lado dela. Porque o inimigo não ataca quando tudo está agitado, o inimigo ataca quando tudo está calmo. E o lobo não aceita o toque, ele logo se mostra. Ou se você conhece um crente que não aceita ser repreendido, ele não é crente. Ele está mais para bode do que para a ovelha, porque a ovelha vai dizer, tua vara e teu cajado me consolam. Deixa eu caminhar para a última coisa dessa parte da cultura judaica, só para vocês entenderem um pouquinho mais, já está com uma hora de aula, mas deixa eu caminhar para um detalhe mais. Quando Mateus 5, Jesus começa, duas coisas, e eu encerro essa mensagem, essa aula de hoje. Quando em Mateus 5, Jesus vai falar o Sermão do Monte, ele diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Quando ele fala em luz do mundo, ele está falando de algo muito valioso. Ele vai dizer, das casas que são escuras, porque a luz não pode ficar escondida no alqueire, ela tem que ficar no velador. Ele está falando, vocês trazem claridade. Mas ele diz também, vocês são sal. E o sal, ele tem algumas funções. O sal tem a função de temperar, dar gosto para a comida. O sal tem a função também de preservar, fazer com que as carnes não apodrecessem. Mas o sal também tem outra função ruim. Qual é a função? O sal dá gosto, o sal preserva, mas o sal, quando perde o seu valor, tem outra função, ser pisado pelos homens. E o que isso quer dizer? Bom, se eu sou o sal do mundo, eu sou chamado para dar gosto. As pessoas sentem sede de Deus quando olham para mim. Se eu não produzo isso nelas, eu perdi o meu gosto, eu perdi a função de sal. O mundo não foi destruído por sua causa. O mundo está vivendo dias difíceis e só não está pior por causa do sal da terra, que é a igreja. Mas, quando o sal não presta para salgar, para dar gosto, nem para preservar, qual é a outra função? Ser pisado. Sabe como é que era isso? Como em Israel a noite é muito frio, às vezes, dependendo da época, vai nevar em Israel. E o templo ficava escorregadio. As pedras dos degraus por onde o povo tinha acesso ao santuário ficavam lisas e escorregadias. E para o povo não cair, era jogado esse sal. Qual sal? O sal que perdeu o seu valor. Esse sal era jogado nas pedras e as pessoas pisavam sobre elas para não cair, porque o sal, ele derretia a neve e se tornava agora menos escorregadio. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Quando você é um crente que não produz sede nas pessoas por Deus, não preserva o mundo, você vai se tornar uma pessoa pisada dentro da igreja. E o que isso quer dizer, pastor? Você vai estar na igreja, mas para nada mais presta a não ser pisado. Ou seja, um cristão de utilidade muito inferior. Tem muita gente na igreja que está na igreja, não dá bom testemunho. Está na igreja, não convence ninguém. Sabe que ele é apenas o sal que as pessoas pisam. Ele tem vivido uma vida inutilmente. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida de preservação, uma vida útil. Ele está no templo, mas não tem acesso ao templo. Ele está no templo, nas escadas, servindo apenas para ser pisado. Eita, meu Pai. Outra coisa para a gente concluir a nossa aula, sobre o casamento. Para você entender um pouco isso, vai facilitar a história do arrebatamento. Como é que era o casamento em Israel? O casamento era programado. Os pais faziam alianças e davam seus filhos em casamento. E os filhos, por confiarem tanto no pai, aceitavam espontaneamente, porque diziam, meu pai só quer o melhor para mim. E eles agora aceitavam as suas alianças que eram costuradas entre as famílias. Algumas pessoas casavam novas. Há relatos de judeus que casaram com 13 anos, 14 anos. Só que esse casamento poderia acontecer da seguinte forma. Como? Eles agora estão aliançados e quando os dois iam formar um matrimônio, chamava-se o sacerdote, chamava-se os pais da noiva, os pais do noivo, e ali
eles faziam uma aliança matrimonial chamada, uma espécie de noivado, chamada desposamento. Era o que aconteceu com Maria. Lembra quando o anjo visitou Maria? Ela disse assim: como pode, se eu sou virgem? Ela estava comprometida com José, ela estava desposada com José, mas ela não tinha intimidade com José. Ela já era mulher dele, mas não tinha intimidade. Por quê? Porque o casamento era feito assim: um ano antes da intimidade, eles se chamavam, faziam uma aliança perante o sacerdote, perante os pais, e depois de um ano, eles agora iriam contrair a núpcia. Durante esse período era o tempo em que o marido, que no caso aqui o homem, iria atrás de fazer a casa, ajeitar o tálamo, que era o quarto das núpcias. E depois de ajeitar, ele vinha pegar a sua noiva para então a sua intimidade. Olha que coisa nós estamos vendo aqui, isso aponta para algo muito forte. Minha vida com Deus começa diante do sacerdote, quando ali eu faço uma aliança de entregar a minha vida para o meu noivo, no caso Jesus, o meu Senhor. No dia em que eu aceitei, levantei minhas mãos e disse: eu hoje aceito Jesus como Salvador. Semelhante à aliança do casamento que começou. Ali começou, ali eu já tenho um dono, ali eu já sou de alguém que agora vai voltar para me pegar para a sua intimidade. E o que está faltando para isso acontecer? Preparar a casa, que é o tálamo, o lugar. João 14, Jesus diz: as casas, as moradas já estão prontas. Então o que está faltando? Voltar para pegar a sua noiva. Eu e você que já fizemos uma aliança. E agora, quando o homem voltava para pegar a mulher para o seu casamento, como é que era isso? Eles, durante esse ano que ele estava lá, ele mantinha um contato com a noiva através do amigo do noivo, que mandava presentes para a noiva. Ele vinha, adornava com joias, com coisas para deixar a noiva feliz. E esse amigo do noivo levava notícias para o noivo e trazia palavras de conforto. Olha, a casa está quase pronta, ele já levantou o teto, ele já está fazendo isso. E a noiva alegre com as mensagens do amigo do noivo. Sabe quem é esse amigo do noivo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva até Jesus e traz de Jesus algo para nós, nos adornando até o dia desse encontro. É o Espírito Santo, o amigo do noivo. E no dia do arrebatamento é semelhante ao dia do casamento. Como é que é o dia do casamento? Essa noiva saía de casa junto com 10 donzelas e ela saía pelas ruas se despedindo. O noivo saía pelas ruas se despedindo, como se fosse uma despedida de solteiro, e eles se encontravam na rua e juntos iam para a casa do pai, porque normalmente a casa do filho era construída ali no terreno do pai, né? Isaac, quando ele casou com Rebeca, ele ficou no tálamo da sua mãe, ou seja, no quarto da sua mãe. Quando ela já tinha morrido, ficou para ele. Então a festa de casamento era na casa do pai, e ali depois eles tinham o seu momento de intimidade. Isso é igualzinho ao arrebatamento. Jesus vem nas nuvens, a igreja vai ao encontro dele nos ares, e vamos agora juntos para a casa do Pai, onde ali viveremos para sempre com o Senhor. Viu? Na importância da cultura judaica, nós passamos a entender o texto de uma forma muito mais clara. É importante você conhecer. Há muitos bons livros sobre isso, há ótimos vídeos sobre isso na internet. Você pode pesquisar muita coisa boa, mas você pode, adquirir um livro chamado Cultura Judaica. É um livro muito bom da CPAD, onde você pode aprender mais sobre tantas coisas que uma hora não dá para a gente colocar. E eu quero, nesse primeiro ponto, fazer você entender o seguinte: o texto é mais belo quando se lê na linha do tempo. Ele já é lindo, mas quando eu conheço o texto, no seu contexto, facilita ver os detalhes. Pare de ler a Bíblia apressadamente, com pressa. Eu vou ler porque eu tenho que ler a Bíblia todinha. Calma, leia com paciência, marque. Se for preciso ler 3 vezes aquele texto, leia, releia. Eu não sei quantas vezes eu já li algumas passagens da Bíblia, até entender, eu ia, voltava, porque a beleza do texto está nos detalhes do texto. E para isso é preciso uma leitura calma, sossegada e com a vontade de aprender um pouco mais. E é por isso que nós estamos aqui no curso Logos, para aprender uns com os outros. Quero compartilhar com você e quero que você compartilhe conosco
para que juntos possamos crescer. Então, bem-vindos ao curso Logos. Nós queremos nessa caminhada. Na próxima aula, no próximo sábado, 9h, nós queremos continuar nossa aula falando agora sobre bibliologia. Já entendemos a formação do povo hebreu, já entendemos suas culturas, agora como se formou o livro que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Para isso, eu quero saudá-los bem-vindo na nossa próxima aula, no próximo sábado, nas 9h, juntos aqui. Tá bom, meus amados? Fico feliz. Você tem meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, o vídeo vai continuar disponível. Você pode assistir quantas vezes você quiser, através do link que eu te enviei. Então, bem-vindos a continuarmos juntos nessa escala de aprendizagem, porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu melhoro minha vida com Deus. Deus abençoe, um forte abraço, que alegria estarmos juntos aqui. Esse é o curso Logos, a palavra em movimento, chegando até a sua casa. Fiquem em paz, Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Paz!